Exercício número 2 da aula 32 do terceiro ano do ensino médio. Encontre a equação geral da reta que passa pelos pontos A, 1 e 2 e B, 3 e 1. Vamos só fazer um esboço aqui dessa reta, só para a gente ter uma noção do que significa, certo? Então aqui eu tenho o eixo das abscissas, o eixo X, e aqui o eixo das ordenadas, o eixo Y, tá? Representando aí o ponto A. Bom, esse pontinho A, então, vamos colocar aqui, ó, em que o X vale 1 e o Y vale 2. E um determinado ponto B, onde o X vale 3 e o Y vale 1. Então, vamos colocar aqui um pontinho B. Olha só. Então, nós temos aqui que o X vale 3 e o Y aqui vale 1. Então, eu tenho uma reta aqui e essa reta está passando por esses dois pontos. E eu quero saber a equação geral desta reta. Então, essa equação geral, ela vai ter mais ou menos uma apresentação assim, ó. Eu vou ter um AX mais um BY mais um valor de C, que é igual a zero. Escrever a equação geral significa igualar a zero. Esse A, esse B e esse C são números reais. E esse X e esse Y vão representar qualquer pontinho aqui pertencente a essa reta, certo? Bom, vamos trabalhar com duas maneiras de encontrar a equação geral desta reta, tá? Primeiro, nós vamos usar o nosso conhecimento sobre matrizes, tá? Então, e mais especificamente, o uso do determinantes. Então, vamos escrever assim, ó, usando determinante. Tá? Vamos resolver ela de duas formas. Primeiro, o uso do determinante. Como é que nós vamos usar este determinante? Então, vamos pegar aqui e vamos montar a nossa formulazinha, né? Para, através da regra de Sarros, nós conseguirmos determinar. Então, ele diz assim, que x, y e 1, x de A, y de A e 1, x de B, y de B e 1, certo? Para que esses três pontos estejam alinhados, o determinante dessa matriz tem que dar igual a zero, certo? Então, vou apagar esse zero aqui. Na verdade, não vamos precisar nem apagar, só vamos reescrever agora sim, utilizando aqueles valores que nós temos ali, tá? Então, vamos lá. O primeiro, esse x e esse y, estão representando os valores quaisquer da reta. Tá? Então, qualquer ponto da reta em que o determinante é igual a zero, esse x e esse y são coordenados de um ponto que pertence à reta. Agora aqui nós vamos colocar as coordenadas do ponto A. Então, o XA vale 1, o y de A vale 2, aqui nós completamos com 1, e o do ponto B. Quanto vale o x de B? Vale 3, o y de B vale 1, e aqui nós completamos com 1 na nossa formulazinha, certo? Agora nós vamos resolver. Como é que nós vamos resolver? Utilizando a regra de Sarros. O que diz a regra de Sarros? Nós vamos transferir essas duas primeiras colunas aqui para fora, ó, para nós calcularmos os determinantes. Então, vamos lá. X, 1 e 3, Y, 2 e 1. Calculando, então, através da regra de Sarros.
Sarros, então, é o sobrenome do matemático que ajudou, que construiu aí esse método, ok? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Como é que a gente resolve através da regra de Sarros? A gente multiplica os elementos da diagonal principal. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? X vezes 2 vezes 1. Quanto vai dar isso aqui? Vai dar 2x. Vou escrever mais para baixo aqui. Agora que eu já tenho os valores, agora eu posso multiplicar. Então, x vezes 2 vezes 1 vai dar 2x. Agora eu vou para o segundo aqui. Y vezes 1 vezes 3. Quanto vai dar isso aqui? Mais 3y. Vou multiplicar o próximo. 1 vezes 1 vezes 1. O resultado vai dar 1 positivo. Certo? Muito bem. Agora nós vamos pegar, de acordo com a regra de Sarros, e vamos multiplicar as diagonais secundárias. Então, eu vou multiplicar isso aqui, ó. Só que o que eu tenho que lembrar? Que quando eu estou multiplicando as diagonais secundárias, no final existe um menos. E esse menos é o menos da fórmula, tá? Então, vamos lá, ó. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Com o menos da fórmula, menos 6. Continuando. 1 vezes 1 vezes x vai dar x. Com o menos da fórmula, menos x. 1 vezes 1 vezes y vai dar y. Com o menos da fórmula, vai ficar negativo y. Tudo isso tem que dar igual a quanto? Tem que dar igual a 0. Para que eles pertençam à mesma reta, tem que dar igual a 0. Agora, só vou juntar os valores. Vou pegar primeiro e deixar o x. Então, ó, perceba, eu tenho 2x e vou juntar com o negativo x. O que vai restar? Só o x. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o y. Então, eu tenho 3y e devo um y. Vou ficar com 2y. E vou juntar os termos, que são os termos independentes aqui, que não estão ligados a nenhuma das letras. Então, o 1 com o negativo 6. Vai ficar quanto? Vai ficar negativo 5. Igual a 0. Pronto. Encontrei a equação geral desta reta que passa por esses dois pontinhos ali. Certo? Então, isso é utilizando, ó, nós vamos ver que a resposta ali para nós é a letra C. Mas nós vamos fazer de uma segunda maneira aqui. Nós vamos resolver utilizando a equação fundamental da reta. Vou escrever aqui, ó, equação fundamental da reta. Isso. O que diz a equação fundamental da reta? Ela diz o seguinte, ó, que um y menos um y conhecido é igual ao coeficiente angular que multiplica um x menos o x conhecido. Esse aqui, nós conseguimos trabalhar e encontrar a equação geral da reta a partir da equação fundamental se nós tivermos o coeficiente angular e se nós tivermos um ponto desta reta, certo? Agora, como é que eu faço para encontrar o chamado coeficiente angular da reta? Esse coeficiente angular da reta, definido aí pela letra M, ele será calculado da seguinte forma, ó. O M vai ser igual ao y de B menos o y de A dividido pelo x de B menos o x de A. Certo? Então,
calculamos o coeficiente angular e daí voltamos aqui para a nossa equação. Agora só vamos relembrar quais são os pontos dessa reta. Então, o ponto A é 1 e 2. Vamos colocar aqui, ó. O ponto A, 1 e 2. E o ponto B é x vale 3 e o y vale 1. Certo? Então, agora eu vou substituir. Então, o coeficiente angular é igual. Quanto vale o y de B? Vale 1. Quanto vale o y de A? 2. Quanto vale o x de B? 3. Quanto vale o x de A? 1. Então, o coeficiente angular vai ser igual a 1 menos 2, menos 1. E 3 menos 1 é 2. Esse é o coeficiente angular. Negativo 1 meio. Certo? Agora eu vou voltar para a minha equação fundamental. Eu tenho um ponto e tenho o coeficiente angular, agora eu posso voltar. Então, y menos um y conhecido. Então, eu vou pegar do ponto A. Até vou escrever aqui para a gente não se perder. O A, 1 e 2. Quanto vale o y desse ponto? Poderia pegar o ponto B, 3 e 1? Poderia. O resultado é o mesmo. Tem que dar o mesmo. Tá? Então, vamos continuando aqui. Ó. Então, o y, que nesse caso vale 2, vai ser igual ao coeficiente angular, que é negativo 1 meio, que multiplica o x, que é um x da nossa reta, menos o x conhecido, que nesse caso vale 1, porque eu peguei o ponto A. Certo? Agora eu quero que vocês percebam comigo, ó. Esse 2 aqui, que na verdade está dividindo tudo, perceba que eu vou ter que igualar a 0. Beleza? Então, eu vou ter que passar tudo que está deste lado aqui, ó. Eu vou ter que passar ele lá para o outro lado. Vou ter que jogar ele para cá, ó. Mas primeiro eu tenho algumas operações a serem feitas aqui. Por exemplo, esse 2 aqui está dividindo tudo. Então, ele vai passar multiplicando. Então, o que vai acontecer? Ó? 2 vezes o y vai dar 2y. Menos 2 vezes 2 vai ficar 4. Percebeu que sobrou o menos 1, que está multiplicando o x menos 1? Esse menos 1 aqui vai multiplicar o x e vai multiplicar o menos 1. Então, vejam bem. 2y menos 4 é igual. Menos 1 vezes x? Menos x. Menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Certo? Lembrando que eu vou ter que passar esse menos x e esse 1 para lá. Então, vai ficar o quê? 2y menos 4. O menos x vai passar mais x. O 1 positivo vai passar menos 1 igual a 0. E agora, eu posso finalizar a minha equação. Primeiro, deixo o valor de x na frente. Então, vai ficar x. Esse 2y continua aqui, mais 2y. E eu vou juntar o menos 4 com o menos 1, vai ficar menos 5 igual a 0. E esta é a equação geral da reta. O que nós vamos perceber ali? Nós vamos perceber que deu exatamente o mesmo valor que nós procurávamos antes. Ó. X mais 2y menos 5. Então, qualquer forma que eu utilizar, o resultado será a letra C. E todos estão corretos.